Salve, salve, concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui do NEAF Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super top atualidades, setembro de 2023. Bora começar a conversar um pouquinho sobre os principais eventos, os principais tópicos que estarão aí em sua prova nas atualidades de setembro. Então, bora, vem comigo, meu aluno. Chegamos a mais um top atualidades para vocês, setembro de 2023, e trago para você de bate-pronto o nosso mural de notícias. Cúpula do G20 em 2023, realizado em Nova Delhi, na Índia. Incêndios florestais, Amazonas tem o segundo setembro mais crítico desde 1998, lembrando aqui foi o ano em que se começou a fazer a pesquisa, a análise, a catalogação. Ilha italiana, com população de 6 mil habitantes, recebe mais de 7 mil imigrantes em apenas 48 horas. Vários elementos aqui de grande porte, aqueles temas que são circulares. Mais um tópico: IBAMA concede a primeira licença para atividades petrolíferas na margem equatorial, na chamada Foz do Amazonas. Mas tem um detalhe: isso aqui não quer dizer efetivamente que a exploração, a extração de petróleo vai começar. É uma prospecção, tá? Uma prospecção. Não há nenhuma garantia, não há nenhum elemento sistêmico neste interim que traga aí uma autonomia para este uso. E por último, crise na América Latina. Imigrantes enfrentam perigos na selva colombiana em busca da fronteira dos Estados Unidos da América. Os tópicos mais quentes de setembro. Dito isso, vamos começar. Né, meu jovem? Cúpula do G20. A cúpula que foi realizada em Nova Delhi, organizado pela presidência indiana do G20, contou com a participação de líderes de várias nações, incluindo o Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, e a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que representaram aí os desejos, as vontades da União Europeia nessa cúpula. Essa cúpula, sem sombra de dúvida, ela é histórica, porque foi uma das cúpulas com maior debate, mais temas foram debatidos. Como assim, professor? Vem aqui, ó. Reunião do grupo é realizado na Índia em 9 e 10 de setembro. Em 2 dias de evento, os chefes de Estado participaram de 3 painéis sobre temas diversos em Nova Delhi. O presidente, o Narendra Modi, né, trouxe para a gente aqui como temas centrais: meio ambiente, clima, desenvolvimento sustentável, crescimento inclusivo, transformações tecnológicas, governança global e combate às desigualdades. Sempre que você pensar em cúpula do G20, temos que ficar atento com alguns elementos básicos. Como assim, professor? A cúpula do G20 sempre vai discutir os principais tópicos envolvendo as grandes potências globais. Lembrando que o G20 é composto por 19 países, mais a União Europeia, e nesta cúpula foi autorizado também agora a integração em definitivo da chamada União Africana. Então nós vamos ter uma ampliação neste processo. Dito isso, vamos dar sequência. Vem comigo. Professor, o que mais? Durante a cúpula, os líderes do G20 discutiram uma variedade de tópicos, incluindo a guerra na Rússia, né? A guerra da Rússia contra a Ucrânia. Lembrando este conflito que foi iniciado em 24 de 2 de 2022, continua assolando a comunidade
global, tá? O crescimento econômico forte e sustentável, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho aqui pauta da Agenda 2030, e aí, por óbvio, eu tenho que lembrar que a Agenda 2030 foi edificada no nosso Acordo de Paris, isso no ano de 2015, tá? Questões relacionadas a clima e ao meio ambiente, a transição digital, a igualdade de gênero. Além disso, o G20 aceitou a União Africana como membro permanente do grupo, sinalizando um reconhecimento da importância da África nas discussões globais. Professor, então, existe aqui um cenário clássico de mudança, de transição, de reorganização? Digo que sim. Esta reunião do G20, essa cúpula foi muito importante, tá? A cúpula do G20 demonstra a importância do diálogo e da cooperação internacional para abordar questões globais urgentes e moldar um futuro melhor para todos. Esta introdução da União Africana é um indicativo de que o G20 está aberto a novas premissas, às novas possibilidades. Dito isso, deixe-me trazer para você uma das pautas mais discutidas, os conflitos na Ucrânia, né? Na cúpula do G20 em Nova Delhi, os líderes reforçaram o compromisso com a paz e a resolução de conflitos de acordo com a Carta das Nações Unidas. Eles destacaram que, de acordo com essa carta, todos os estados devem se abster de ameaçar ou usar a força e de buscar a aquisição territorial que seja contrário à integridade territorial, à soberania ou à independência política de qualquer Estado. Então, sem sombra de dúvidas, o que o Vladimir Putin está fazendo na Ucrânia, por óbvio, acaba sendo condenado dentro desta pauta, dentro desta premissa base do G20. Professor, interessante. E aí, o que mais? Vamos evoluir. Dentro desta linha, eu trago para você um ponto muito importante: o desenvolvimento sustentável em debate. Na cúpula do G20, em Nova Delhi, os líderes concordaram em promover um crescimento econômico forte, sustentável, equilibrado e inclusivo. Por que isso? Vamos entender alguns pontos aqui que são essenciais. Este processo traz para a gente uma caracterização. Eu tenho que ter um desenvolvimento, eu tenho que ter avanços, eu tenho que ter mudanças, mas tudo isso tem que estar de acordo com as bases, com as premissas, com a organização sistêmica e um equilíbrio econômico. Professor, então eu tenho que buscar este equilíbrio. Isto é um elemento básico e estrutural. Eu tenho que buscar isso a qualquer custo. Eu tenho que ter o desenvolvimento, eu tenho que ter a organização, mas esta evolução não pode ser prejudicial a ninguém. Entendido. Então nós temos que compreender alguns aspectos transitórios. Dito isso, vem aqui. Entre as pautas no que tange a sustentabilidade, as reformas em bancos multilaterais de desenvolvimento, o BMD, políticas de macroeconômicas equilibradas. Então, os líderes, eles estão se comprometendo de forma estrutural a fazer o quê? A implementar políticas macroeconômicas para ter um crescimento econômico mais justo. Dentro desta seara, nós temos a proteção dos pobres, um elemento aqui muito interessante, muito pertinente, diga-se de passagem, tá? Quando nós falamos de proteção dos pobres, dar prioridade a quem? A estes países que estão em situação de extrema pobreza. O comércio inclusivo, um tópico de primeiro calibre, né? Os líderes G20 apoiaram políticas que permitem que o comércio seja um motor de prosperidade para o desenvolvimento de todos e, por último, o desenvolvimento de competências e trabalho digno.
Eles se comprometeram em colmatar o déficit de competências e promover um trabalho digno. Então, dentro desta pauta do G20, nós temos diversos gatilhos, diversos comandos de grande porte, de grande valor. E aí, dentro desta seara, um dos tópicos mais importantes referente a este processo de G20 está vinculado ao que nós entendemos e chamamos de transição digital, pauta quente no G20. Como assim, professor? Vem aqui. Eu tenho que ressaltar para você que a transição digital foi muito discutida dentro da reunião, dentro da cúpula do G20. Por que a transição digital? Na cúpula do G20 em Nova Delhi, os líderes reconheceram a importância de uma transição digital para promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável. Então, eu tenho que ressaltar que existe uma disparidade, e isso aqui é clássico e conceitual. Esta disparidade existe e ela é notável. Então, eu tenho que começar a pensar em meios, em formas de mitigar isso. E aí foi debatido a regulamentação favorável à inovação, né? Abordar algo regulatório, ter essa abordagem regulatória para promover a inovação e que maximize os benefícios da tecnologia. Obviamente, a divisão entre norte e sul corrobora para esta disparidade por vezes, então nós temos que entrar em um momento transitório. O acesso aos serviços digitais. Eles se comprometeram a melhorar o acesso das pessoas aos serviços digitais e às infraestruturas públicas digitais. E isso vai envolver muitos elementos, né? Como, por exemplo, garantir um número maior de pessoas que possa se beneficiar com a tecnologia digital, ter acesso a serviços essenciais como educação, saúde e serviços públicos. E ainda eu tenho a chamada economia digital segura e resiliente, uma temática muito interessante dentro dessa transição digital. Os criptoativos, eles também reconheceram a importância de acompanhar os riscos associados à evolução do ecossistema de criptoativos, como criptomoedas. E isso implica em regulamentação e supervisão adequada para mitigar os riscos como a lavagem de dinheiro e fraude. Eu tenho uma atuação sistêmica, há uma preocupação de todas estas lideranças para o desenvolvimento, para a organização, para a estruturação destes núcleos tecnológicos. E por último, mas não menos importante, ecossistemas digitais e seguros. Os líderes do G20 se comprometeram a promover ecossistemas digitais e seguros e, obviamente, resilientes que garantam a proteção dos dados pessoais e a privacidade dos cidadãos. Eu tenho que ter um ambiente virtual mais seguro. E isso é sempre pauta destes grandes debates. Professor, interessante, dentro desta linha, para fechar a cúpula do G20, estas ações destacam a importância da tecnologia digital na promoção do desenvolvimento econômico e social, ao mesmo tempo em que reconhecem os desafios e riscos associados à transição digital. E aí o compromisso do G20 é equilibrar o uso da tecnologia para maximizar seus benefícios, ao mesmo tempo em que protege os interesses públicos e toda a segurança digital. Agora, no direto ao ponto, para a gente fechar esse primeiro tópico. País onde ocorreu o encontro do G20 2023, Índia, em Nova Delhi. Temas em discussão: meio ambiente, clima, desenvolvimento sustentável, crescimento inclusivo, transformações tecnológicas, governança global e combate às desigualdades. E qual é o contexto? Os líderes emitiram uma declaração conjunta no final da cúpula, na qual expressaram a sua determinação em enfrentar os desafios globais
e trabalhar juntos para construir um futuro mais seguro, resiliente e inclusivo e sustentável, tanto para suas populações quanto para o planeta. Então, nós temos aqui um elemento muito importante. Tranquilo? Saindo do G20, vamos para o estado do Amazonas. Incêndios florestais. Amazonas tem o segundo setembro mais crítico desde 1998. Olha só, esta imagem retrata um pouquinho do que foi o mês de setembro dentro do estado do Amazonas. O estado do Amazonas registrou o segundo maior número de queimadas para setembro, desde 1998, quando o monitoramento começou. Os dados fornecidos pelo Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, foram atualizados até sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Isso marca o segundo pior setembro registrado na história do monitoramento, com um total de 6.871 focos de incêndio. Este setembro só perde para o setembro de 2022. O único setembro pior foi do ano anterior, com 8.659 focos de incêndio. Então, em 2022, o mês de setembro também foi recordista, o pior recorde desde 1998 e agora 23 o segundo pior. Até agora em 23 já foram contabilizados 14.682 focos de incêndio no estado do Amazonas, superando a média histórica anual de 9.617. Então nós temos um problema muito sério em curso. Por quê? Setembro é tradicionalmente o mês mais severo de queimadas, devido ao que? A estiagem na região amazônica e o bioma da Amazônia Legal. No entanto, em 2023, a Amazônia Legal registrou 32.094 focos em setembro, menos que os 48.570 registrados no mesmo mês em 2022. E também abaixo da média mensal de 45.352. O bioma amazônico segue a mesma tendência, com 25.414 pontos de queimadas registrados em setembro, abaixo da média mensal. E aí a grande pergunta é: por que motivos a Amazônia, o estado do Amazonas, está tão acelerado neste quesito? E aí vem alguns efeitos muito graves, como problemas respiratórios. Eita, professor, tem isso ainda? Claro que tem. Este é um processo, este é um problema muito, muito sério e muito importante que nós precisamos sempre ficar de olho. Dito isso, vem comigo, olha só o que está acontecendo. Esta situação não apenas preocupa a preservação do meio ambiente, mas também com efeitos diretos na saúde das pessoas que vivem na região do Amazonas e nas áreas circundantes. De acordo com um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e a WWF Brasil, as queimadas na Amazônia contribuíram para um aumento nas internações hospitalares por problemas respiratórios nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, especialmente nos estados da Amazônia Legal, como Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre. E aí, qual é o problema? Essa questão de queimadas dentro desta região de Amazônia Legal, ela traz danos massivos aos indivíduos. E aí, para você visualizar, acompanha na tela. No Amazonas, 87% das internações estavam relacionadas às altas concentrações de fumaça, enquanto no Pará registrava 68%, Mato Grosso e Rondônia 70%. Em geral, doenças decorrentes de concentração de partículas poluentes derivadas de queimadas foram responsáveis por 70% das internações hospitalares nos 4 estados analisados. Então, sem sombra de dúvida,
a queimada não é degradante somente ao meio ambiente, mas para a vida neste local também. Dito isso, bora para o direto ao ponto e já está na tela para você. Estado com maior registro de incêndios florestais em setembro de 23, Amazonas. Consequências ou os impactos dos incêndios florestais. Problemas para a conservação e a preservação do meio ambiente, efeitos diretos na saúde das pessoas, com o aumento das internações devido às altas concentrações de fumaça. Aqui há uma escalada nos problemas respiratórios, tá? E o contexto, os estados atingidos são Amazonas, Pará, Rondônia e o estado do Mato Grosso, né? Estados ali que são membros da nossa conhecida Amazônia Legal. Então, sem sombra de dúvidas, eu tenho que olhar para estas estruturas, para estes elementos que são basilares, porque estes elementos traz para a gente muitas reflexões e a questão de causa e efeito. Não adianta nada a gente conseguir diminuir o índice de desmatamento se as queimadas continuarem em uma espiral de crescimento. Agora, saindo do estado do Amazonas, vamos para a Itália. Olha a Itália entrando em pauta. O que nós temos aqui, meu nobre? Ilha italiana com população de 6 mil habitantes recebe mais de 7 mil imigrantes em apenas 48 horas. E aí eu já adianto para você. A Meloni, que é a primeira-ministra italiana, ficou muito revoltada com esta situação, tá? E sem sombra de dúvida, não vai permitir que ela continue neste cenário. Por que não, professor? A Giorgia Meloni é a governante mais de direita da Itália desde Benito Mussolini. Então, ela vai colocar muita pressão para acabar com este processo. Lembrando, o mundo tem mais de 110 milhões de pessoas obrigadas a se deslocarem, segundo a Acnur. E, obviamente, a busca pela Europa é um sonho para conseguir melhores condições. E aí, na sua prova, lembre-se sempre: a Lampedusa vai cair. Vem aqui. Professor, o que é que nós temos? Nos últimos 2 dias, mais de 7 mil pessoas desembarcaram na pequena ilha italiana de Lampedusa. Atenção para esta pequena ilha italiana de Lampedusa, que abriga uma população de pouco mais de 6 mil habitantes. Esta situação crítica levou o prefeito da ilha, o Filippo Manino, e a Agência das Nações Unidas para Refugiados, a nossa Acnur, a expressarem preocupação com a sobrecarga imposta à ilha. A Lampedusa, há muito tempo, tem sido uma parada frequente para aqueles que buscam entrar na Europa, o chamado sonho europeu, a partir do norte da África, tornando-se um ponto crucial na crise migratória. E aí, dentro desta seara, eu trago para você. O Manino declarou que a crise atingiu um ponto sem retorno, destacando a dramática natureza desse fenômeno que desafia a função histórica da ilha. A magnitude do problema foi corroborada pelo Ministério do Interior do país. Deste modo, a Chiara Cardoletti, representante da Acnur para a Itália, Santa Fé e São Marino, afirmou que a situação em Lampedusa é crítica e que a retirada das pessoas da ilha é uma prioridade urgente. Nas últimas 28 horas, cerca de 5 mil pessoas já foram transferidas para o continente italiano como parte das ações de resposta. A magnitude do problema foi corroborado aqui pelo Ministério do Interior. E aí, nesta seara, eu quero que você perceba a localização da ilha de Lampedusa. Ela é um ponto de entrada à Península Itálica, a Península da Bota, aonde se forma Roma, lá nos primórdios. A maioria dos recém-chegados foge da instabilidade política na
Tunísia, uma mudança em relação aos anos anteriores, quando a maioria vinha da Líbia e era resgatada por organizações não governamentais e, obviamente, equipes de resgate italiana. Agora, o que acontece? O temor é que os números aumentem ainda mais após as inundações catastróficas na Líbia. Eu tenho mais um fator agravante, né? Aquele processo trágico na Líbia pode motivar ainda mais imigrantes a chegarem em nossa região aqui na Lampedusa. Ah, professor, então essa ilha italiana ela está à beira de um colapso? Eu digo para você que sim, ela está de fato deveras muito próxima de um colapso. Dito isso, vamos evoluir. A Alemanha adiou indefinidamente a recepção de imigrantes sobre o plano europeu de solidariedade voluntária, um programa destinado a realocar refugiados e aliviar a pressão nas fronteiras da União Europeia. O ministro do Interior francês, o Gérald Darmanin, também observou um aumento no fluxo de imigrantes na fronteira entre França e a Itália, devido à instabilidade na Líbia e na Tunísia. Dentro dessa espiral, muitos, eu disse muitos dos migrantes, chegaram a Lampedusa. Tem como objetivo atravessar a fronteira italiana para a cidade costeira francesa de Menton. Ah, interessante. Darmanin destacou a necessidade de reforçar a segurança na fronteira para combater a imigração ilegal e mencionou a importância de negociar com a Grã-Bretanha para lidar com o desejo de alguns migrantes de alcançar o Reino Unido. Enquanto isso, a Cruz Vermelha, na Itália, está trabalhando incansavelmente para atender às necessidades básicas dos milhares de pessoas abrigadas em Lampedusa, embora suas instalações tenham capacidade para apenas 500 pessoas. Eles esperam algum alívio após a intensificação da crise nesta semana. E aí entra em pauta algumas falas da alta liderança italiana. Em relação aos números totais de chegadas à Itália, até 14 de setembro, 125.928 pessoas já haviam chegado, um número comparável a 2016, quando houve um aumento de imigrantes devido à guerra na Síria. No entanto, a situação em Lampedusa atualmente representa um desafio muito maior à ausência da guarda costeira da Líbia e ao grande número de imigrantes retidos em centros de detenção na Líbia que estão desesperados para partir. Por fim, o ministro das Infraestruturas da Itália, o Matteo Salvini, caracterizou a chegada como um ato de guerra e afirmou que o governo está determinado a restringir as chegadas. Ele também destacou os esforços da primeira-ministra italiana de extrema-direita, a Giorgia Meloni, em negociar com a Tunísia para conter o fluxo de imigrantes em direção à Europa. Meloni enfatizou a importância de impedir as chegadas em vez de se concentrar na realocação. Por que eu tenho este ponto? Olha a imagem. A Lampedusa, ela está em um ponto de grande privilégio. Privilégio para quê, professor? Para a entrada na Europa. Então, perceba, eu consigo ter alguns focos de entrada na Europa. E aí, esta chegada maciça não está deixando a Lampedusa e, por óbvio, a Itália em condições de se fazer outra coisa que não seja proibir a entrada. E agora a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, quer evitar que a Tunísia deixe os migrantes saírem. Então, não adianta eu querer controlar a entrada, eu não posso deixar eles saírem. Então, olha o tamanho deste problema. Dito isso, vem aqui comigo, vamos direto ao ponto.
Ilha italiana que recebeu mais de 7 mil migrantes. Lampedusa. Principal motivo para a migração dos refugiados. Os refugiados fogem do quê? Da instabilidade política da Tunísia. Porém, em anos anteriores, migrantes vinham da Líbia. E eu tenho o contexto. A Itália é um forte ponto de referência para migrantes que buscam mudar de vida na Europa, o chamado sonho europeu. Agora, meu aluno, nós temos a margem equatorial, a chamada Foz do Amazonas. Olha lá, IBAMA concede a primeira licença para atividades petrolíferas na margem equatorial. O IBAMA emitiu a primeira licença ambiental para as atividades de petróleo e gás na margem equatorial, uma região que se estende do litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte e é considerada a chamada nova fronteira de exploração petrolífera do Brasil. Porém, isso aqui, ó, não garante uma exploração, tá? Eu tenho um estudo, uma prospecção na área, ok? Essa autorização permite que a Petrobras inicie pesquisas na região, especificamente nos blocos BM, POT 17 e o POTM 762, localizados na bacia Potiguar. Detalhe, em alto mar, tá? Em alto mar. Professor, o objetivo tá aqui, né? Este é o objetivo, este é o sonho. E aí eu estou começando exatamente por aqui. A Petrobras consegue a sua primeira licença. Ah, maravilha! Dentro desta seara, eu trago para você. A margem equatorial é uma área de grande interesse para a exploração de petróleo, devido ao potencial de reservas significativas. Estudos internos da Petrobras indicam que um único bloco da região pode conter mais de 5,6 bilhões de barris de petróleo, que, embora seja um combustível fóssil, sem sombra de dúvida, é um dos elementos mais exportados pelo Brasil. Então, eu tenho esta grande relevância. Essa decisão do IBAMA é visto como um passo importante para o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás no Brasil, mas também é altamente controversa, devido às preocupações ambientais associadas ao que? A exploração em áreas sensíveis, como a bacia do Foz do Rio Amazonas, na costa do Amapá. Esse aqui é o responsável pelo grande imbróglio do petróleo em 2023. A questão da exploração de petróleo na Amazônia tem gerado debates e divisões entre ministros do governo brasileiro. Enquanto alguns defendem a exploração em busca dos recursos naturais e do potencial econômico, outros levantam preocupações sobre os impactos ambientais e sociais da atividade na região. Vale ressaltar aqui, meu aluno, que nós estamos falando de uma região muito, mas muito importante para a biodiversidade, tá? Dentro desta linha, vem aqui, deixe-me apresentar para você um cenário. Essa licença representa um marco na exploração de petróleo no Brasil, mas também levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, uma vez que a região da margem equatorial é rica em biodiversidade e ecossistemas únicos, como você pode visualizar. Professor, então, isso vai gerar controvérsias? Claro, meu caro, debates controversos a todo momento. A questão da exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas tem sido altamente controversa e divisória no Brasil. Em maio, o IBAMA negou a licença para a Petrobras perfurar um bloco na Foz do Amazonas, citando preocupações com inconsistência no projeto e riscos ambientais associados
a operação em uma área de alta vulnerabilidade socioambiental. A decisão do IBAMA foi baseada em avaliações técnicas da equipe especializada do órgão. E o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, afirmou na época que todas as oportunidades foram dadas à Petrobras para corrigir as preocupações, mas as inconsistências persistiram. A Petrobras buscou então recorrer da decisão e o assunto gerou debates acalorados entre políticos a favor e contra a exploração. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que estava discutindo internamente o assunto e que qualquer decisão futura consideraria a exploração responsável, a preservação ambiental. Então, nós temos uma ideia de equilíbrio. Dentro desta linha, vem aqui, deixe-me apresentar para você as áreas que a Petrobras deseja explorar, né? A famosa bacia da Foz do Amazonas, a 175 quilômetros da costa do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas, de fato e deveras. Embora a Petrobras tenha anunciado em agosto a retirada da sonda instalada na região, a questão continua sendo um ponto de tensão e debate no Brasil, com considerações sobre como explorar os recursos caso existam, sem causar prejuízos ambientais. Portanto, esta decisão recente, tá, de emitir uma licença para a Petrobras na margem equatorial é um desenvolvimento relevante nesse contexto, mas a questão continua sendo extremamente complexa e controversa e não há nenhuma garantia, nenhuma segurança de que isso vá acontecer. Eu vou ter um estudo analítico, mas não há esta garantia de exploração efetiva. Dito isso, vem aqui agora, observem, a margem equatorial é dividida em 42 blocos exploratórios, tá? 14 empresas atuam na região localizada no norte do país, buscando comprovar estas reservas, né? E aí nós temos o bloco FZAM 59, que é o que teve a licença ambiental negada pelo IBAMA, tá? Professor, essa estrutura ela é importante, ela é essencial, porque esta bacia da Foz do Amazonas traz para a gente uma possível grande lucratividade, tá? Em todos os pontos eu tenho a Petrobras como operadora, em azul a Petrobras não operadora, e na Foz do Amazonas é só a Petrobras que está operando de forma técnica. Ah, interessante. Agora vamos para o nosso direto ao ponto. Já na tela. Licença concedida pelo IBAMA à Petrobras. O IBAMA emitiu a primeira licença ambiental para atividades de petróleo e gás na margem equatorial, uma região em que se estende do litoral do Amapá até o Rio Grande do Norte, e é considerada a nova fronteira de exploração petrolífera do Brasil. Contexto, consequências e impactos. Sem dúvida, a questão da exploração de petróleo na Amazônia tem gerado debates e divisões entre os ministros do governo brasileiro. Impactos sociais e ambientais versus o desenvolvimento econômico. Isso é muito difícil de se equilibrar, tá? Isso é muito complexo. E aí, saindo da Foz do Amazonas, vamos para a América Latina. A crise na América Latina. Eita, professor! Crise na América Latina e imigrantes enfrentam perigos na selva colombiana em busca da fronteira dos Estados Unidos. A crise migratória que assola a fronteira entre os Estados Unidos e o México está se refletindo em outras partes do continente americano, com o Panamá registrando um aumento significativo de imigrantes. Até setembro de 23, o país testemunhou a passagem recorde de 400 mil imigrantes, com mais da metade sendo crianças e bebês. Estes migrantes provêm principalmente da Venezuela, Equador e o Haiti. E o número acumulado deste ano é quase o dobro do registrado em 2022. Aqui uma imagem bem triste, trágica, né, destes migrantes tentando aí o sonho americano.
Professor, o que mais? As autoridades da América Latina estão observando um aumento exponencial no número de pessoas se deslocando com as travessias no Panamá, aumentando em 20% somente em setembro de 23, em comparação com o mês anterior. O desafio central é que a maioria dessas pessoas está utilizando a rota perigosa, conhecido como a região do Darién, situada na Colômbia e o Panamá. Esta é a única passagem terrestre conectada às Américas do Sul e Central, mas é considerada uma das rotas mais perigosas do mundo, de acordo com a OIM, a Organização Internacional para as Migrações. A travessia por essa rota pode durar pelo menos 10 dias, expondo famílias inteiras aos perigos da selva, além de ser um território frequentemente dominado por organizações criminosas, o que resulta em casos de roubo e abuso sexual. Muitos dos imigrantes chegam ao Panamá famintos, desidratados e com necessidades de assistência médica. E tem havido um aumento significativo no número de crianças fazendo esta travessia. Por óbvio, há uma crise latino-americana muito sólida e precisa-se tentar combater este processo. Mas ainda não se tem uma solução. Triste, trágico. E aí a gente vai observando estas cenas, né? Acampamentos de imigrantes se aglutinando em várias partes. Para você visualizar a região do Darién, né? Nós estamos falando desta região aqui. Então, eu tenho que atravessar todo este processo para tentar esta chegada. E o Panamá está passando por muitas dificuldades, né? Eu tenho aí uma tentativa grande de pessoas que vão atravessando nesta logística aqui para chegar até a América do Norte. O sonho americano nunca foi tão vívido, tá? Para você ter uma ideia, eu estou falando deste cenário aqui, né? A floresta do Darién já chegou a ser considerada a mais perigosa do continente americano, não só por conta de animais, tá? Mas por conta dos narcotraficantes que atuam na região também. E aí, o que nós temos? Ao contrário do passado, quando a maioria dos migrantes era composta por adultos, principalmente homens, agora famílias inteiras estão fugindo de seus países em busca de melhores condições de vida. A Unicef relata mais de 40 mil crianças e adolescentes atravessando a região do Darién na primeira metade de 23. Aqueles com mais recursos optam por rotas alternativas, como pegar um avião até a Nicarágua e a partir de lá seguir em direção aos Estados Unidos da América. A OIM destaca que os migrantes africanos e cubanos estão cada vez mais escolhendo rotas aéreas para chegar aos países da América Central, evitando aí a perigosa selva do Darién. E aí, sem dúvida, a ONU enfatiza que as causas da imigração em massa são complexas e variadas, com fatores chaves incluindo crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19, eventos climáticos extremos e instabilidade política, a possibilidade do fenômeno El Niño agravar ainda mais a crise climática também é motivo de preocupação das autoridades. Recentemente, o presidente do México, o Andrés Manuel López Obrador, convocou uma reunião com os ministros das Relações Exteriores de 10 países da América Latina para discutir a crise migratória, destacando que esse é um problema estrutural que requer uma abordagem conjunta. Enquanto isso, o Panamá implementou medidas para conter o aumento de imigrantes, incluindo a deportação de pessoas com antecedentes criminais e a redução do tempo que os turistas podem permanecer no país. A Costa Rica também declarou estado de emergência devido à crise migratória, solicitando o apoio do governo dos Estados Unidos para lidar com a situação. O grande número de imigrantes na fronteira do México e dos Estados Unidos está aumentando a pressão sobre a administração do presidente americano
Joe Biden, especialmente à medida que as eleições presidenciais se aproximam. Eu tenho aqui o chamado sonho americano. Só que, paralelo a este sonho americano, eu tenho uma grande crise na América Latina, que vai nutrir este ímpeto. Agora, no direto ao ponto para você. Local da crise migratória, a fronteira entre Estados Unidos e México. Principais riscos, a utilização de rotas perigosas conhecida como a região do Darién, situada entre Colômbia e o Panamá. Esta é a única passagem terrestre conectada às Américas do Sul e Central. O contexto: um grande número de imigrantes na fronteira entre México e Estados Unidos está aumentando a pressão sobre o presidente estadunidense. E aí, dentro dessa logística, vamos ao nosso Fique de Olho. Atenção, olha só no nosso Fique de Olho. Primeira notícia de grande porte. Estudo revela que 38 milhões de brasileiros enfrentam o chamado estresse hídrico, estresse térmico. Um estudo realizado pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o LASA, o FRJ, conclui que mais de 38 milhões de brasileiros estão expostos ao estresse térmico, um fenômeno climático que pode causar problemas de saúde, especialmente em pessoas com condições médicas pré-existentes. O estresse térmico ocorre quando as condições climáticas fazem com que a temperatura corporal não se mantenha nos ideais de 36,5 graus Celsius. Para o organismo humano, o Brasil tem enfrentado uma forte onda de calor com recordes de temperaturas registradas em 4 capitais do Sul e Sudeste. E em 24 de setembro de 23, de acordo com o INMET, as cidades afetadas foram Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. E aí, mais um detalhe para a gente, falando dessa questão de calor, de seca, estresse hídrico, estresse térmico, eu tenho a questão do Mississippi. Seca histórica assola Rio Mississippi, nos Estados Unidos, e a água do mar avança em seu curso. Os níveis da água do Rio Mississippi estão se aproximando de mínimas históricas pelo segundo ano consecutivo, e a falta de chuvas substanciais nas previsões sugere que os níveis podem diminuir ainda mais nas próximas semanas. Essa crise está desencadeando uma urgência e emergência de água potável no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Em vez de a água do oceano uma vez que a água do oceano está fluindo rio acima, aproveitando do fluxo excepcionalmente fraco do rio. Os medidores de água, ao longo de aproximadamente 640 quilômetros do rio Mississippi, desde a foz do rio Ohio até Jackson, no Mississippi, estão todos em níveis críticos ou abaixo disso, de acordo com os dados da NOAA, a Administração Oceânica Atmosférica Nacional, e do nosso Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esta situação sinaliza perturbações generalizadas para os residentes e a indústria ao longo do rio. Temos um problema de grande porte, temos um problema seríssimo aqui. Show de bola? Agora vamos avançar, já que nós estamos falando de eventos extremos. Maior desastre natural do Rio Grande do Sul dos últimos 40 anos. A passagem do ciclone extratropical pela região sul do Brasil provocou fortes chuvas e resultou em 27 mortes até o momento no estado do Rio Grande do Sul. O sistema também causou enchentes, danos em casas, queda de árvores e destruição de pontes,
tornando-se o maior desastre natural dos últimos 40 anos na região. Professor, temos um problema aí, não? Claro que sim. E aí, dentro desta seara, eu apresento para você. O ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul em julho deste ano já havia causado 16 mortes. E, segundo o governo gaúcho, ocupava o posto de maior desastre natural até então. Santa Catarina, outro estado atingido pelo sistema, registrou uma morte. Esse ciclone se formou na região sul do Brasil em setembro, né, bem no início, e trouxe chuvas intensas, ventos fortes e até granizo para a região. Algumas cidades do Rio Grande do Sul receberam o volume de chuva previsto para o mês de setembro em apenas uma semana. Então, eu tenho aí este fenômeno que, obviamente, faz parte de efeitos do El Ninho em nosso país. Dito isso, vem comigo, próximo tema. União Africana é aceita como membro permanente no G20. A União Africana recebeu o status de membro permanente no G20, um grupo composto pelas nações mais ricas e influentes do mundo, conforme anunciado pelo Narendra Modi durante a cúpula do G20, que ocorreu em Nova Delhi, na Índia, em setembro de 23. A União Africana, a OA, que representa 55 Estados-membros no continente africano, agora desfruta do mesmo status da União Europeia, sendo o único bloco regional com plena participação no G20. Anteriormente, a União Africana era considerada uma organização internacional apenas convidada. E, para fechar o nosso Fique de Olho, eu trago para você: taxa de desemprego cai para 7,8% no trimestre encerrado em agosto, de acordo com o IBGE. A taxa média de desemprego no Brasil caiu para 7,8% no trimestre móvel encerrado em agosto de 23, de acordo com dados do IBGE. Essa é a menor taxa registrada desde o trimestre encerrado em fevereiro de 15, quando foi de 7,5%. Esta queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, março a maio de 23, e uma redução de 1,1 ponto percentual em comparação com o mesmo período do ano anterior. O total de pessoas desempregadas foi de 8,4 milhões no trimestre encerrado em agosto, o menor número desde junho de 15, quando foi de 8,5 milhões. Essa redução na taxa de desemprego está diretamente relacionado ao aumento no número de pessoas empregadas, que atingiu 99,7 milhões, um crescimento de 1,3% em comparação com o trimestre anterior. Eita! E agora já caiu na prova, já caiu em concurso. Eu trago para você uma questãozinha bem básica, uma questãozinha que caiu na Prefeitura de Palmas, para a Guarda Metropolitana. Municípios como Balsas, Correntina e os tocantinenses, Paranã, Rio Sono, Ponte Alta do Tocantins e Usarda, aparece como destaques negativos nos dados divulgados nesta quinta-feira, 15 de dezembro, pelo IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Em outubro e novembro de 22, o bioma perdeu 115.694 hectares de vegetação nativa, o que equivale a quase 2.000 campos de futebol por dia. Uma área total por dia, ou a área total de Palmas no período. O que nós temos aqui? O texto faz referência à ocupação irregular da floresta amazônica? Não, nós estamos falando aqui de uma região que vai pegar a nossa chamada Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Ao desaparecimento dos campos? Não. A substituição das florestas pela vegetação de campos? Não. Ao desmatamento do cerrado? Sim. Cerrado que é um hotspot brasileiro, diga-se de passagem. E aí, dito isso, eu trago para você o desmatamento na região do Matopiba, que inclusive está em crescimento em 2023. Enquanto a região da Amazônia está declinando,
o Mato Piba está crescendo. Mato Piba, basicamente Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia ou Mapitoba tem a mesma nomenclatura, tem a mesma organização. Show de bola? Dito isso, meu caro, vamos evoluir. Eu trago para você o SAD Cerrado, é desenvolvido pelo IPAM em parceria com o MAP Biomas e com o LAPSG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG, a Universidade Federal de Goiás, que trouxe para a gente esses dados, e aí o gabarito só podia ser a alternativa D de dado, ou D de dó, né? Uma vez que o Cerrado está sendo totalmente degradado. Professor, maravilha! E agora, chegamos nele, o nosso momento redação. E já está na tela para você uma imagem e o tema que eu preparei para vocês. Os desafios da era digital. Como equilibrar a tecnologia com valores humanos em um mundo cada vez mais conectado. Aqui nós podemos debater a questão da IA, a inteligência artificial. Aqui nós podemos debater uma referência da indústria 4.0. E para ajudá-los neste processo, o professor preparou uma possibilidade temática de repertório para este grande tema. E dois primeiros tópicos: a revolução tecnológica e os benefícios da conectividade. Se você se deparar com um tema como esse, falando de desafios da era digital, estes dois pontos são centrais. Professor, tem mais? Claro que tem. Paralelo a isso, eu trago os desafios da desconexão e a privacidade em risco. Em especial aqui, essa questão da desconexão, eu posso citar o uso do Starlink do senhor Elon Musk no interior do estado do Amazonas e também no território indígena Yanomami, para conectividade. O Brasil é um país de proporção continental, então eu tenho este elemento técnico. Tem mais, professor? Tem. A ética e a inteligência artificial. Eu tenho já debates relacionados ao quê? A regulamentação. A regulamentação não quer dizer que eu não vou mais querer usar a inteligência artificial. Não, eu vou regulamentar para ter controle, para que ela não seja privada, né? A necessidade da educação digital, aqui a gente pode refletir, inclusive, né, sobre a BNCC e os novos itinerários formativos e a responsabilidade das empresas de tecnologia, né, em um processo de expansão tecnológica. E aí, para fechar o repertório para este tema, a busca pelo equilíbrio, né? Você pode trabalhar dentro desta seara. Dito isso, o tema em voga é um tema muito pertinente, tá? É um tema muito pertinente. Eu quero que você olhe para ele novamente e se aparecer algo sobre os desafios da era digital, né? Como equilibrar tecnologia com valores humanos em um mundo cada vez mais conectado, você tem um grande amparato para sustentar o seu núcleo. Dito isso, meu aluno, eu espero ter lhe ajudado um pouquinho. Agora bate aquele print aqui, ó. Printou? Marca lá o arroba, pergunta pro Heitor, segue o professor aí nas redes sociais, marca lá o arroba NEAF Concursos, segue o NEAF também e vamos juntos até a sua aprovação. Dito isso, um grande abraço e até a próxima, meu aluno.